Olá, olá, vamos aqui dar início ao estudo da unidade 4, expressões e cálculo algébrico. Você consegue imaginar como seria fazer matemática sem utilizar simbologia matemática? Eduardo, um aluno, questionou-se por que eram usados letras e símbolos para expressar cálculos que ele acreditava que poderiam ser descritos com palavras. Observe na tirinha a seguir, na historinha a seguir, como Eduardo imaginou se um matemático do século XVI lhe mostrasse um exemplo de cálculo que não utilizava símbolos. Aí vamos aqui rever o exemplo que Eduardo sugeriu. 2 vezes um número desconhecido adicionado de um número inteiro determina qualquer número ímpar, desde que esse número desconhecido pertença ao conjunto dos números inteiros. Nós temos aí uma situação descrita somente com palavras, mas que ela determina os números, o conjunto dos números ímpares. Eduardo pensou: é muito simples. Antes, a descrição de um cálculo matemático era muito longa. Precisava-se escrever muito. Por isso, várias pessoas se dedicaram a simplificá-la, até que François Viète sistematizou o uso. François Viète, que é um matemático, foi ele quem sintetizou, simplificou, organizou o uso dos símbolos e da simbologia para fazer cálculos na matemática. Porque antes era muito difícil, as pessoas não sabiam como representar valores desconhecidos. É uma situação, um problema. Então, esse matemático, François Viète, sistematizou esse uso para que fosse utilizado símbolos, letras, no cálculo de algumas situações matemáticas. Aí, Eduardo: eu sempre me perguntei por que usamos letras e símbolos nas operações para expressar coisas que podiam ser ditas com palavras. E eu acabei de descobrir o motivo. O motivo é que se você for expressar uma situação matemática usando apenas palavras, essas situações vão ficar longas, vão ficar complicadas para escrever, vão ficar extensas para escrever. Então, quando na matemática nós usamos símbolos e letras para sintetizar os problemas, as coisas ficam mais fáceis de serem entendidas, como o caso do problema que Eduardo pediu para ser exemplificado, que é 2 vezes um número desconhecido, que o número desconhecido aí está sendo representado por x, 2 vezes um número desconhecido adicionado de uma unidade, ele representa qualquer número ímpar. Então, foi utilizado aqui essa simbologia, usando letras e números, para representar todo aquele cálculo, toda aquela situação que o matemático exemplificou. Então, quando se usa letras, números e símbolos, as coisas ficam mais curtas, mais simples e mais fáceis de serem entendidas. Então, agora a gente vai ver como usar essas letras, o uso de letras para representar números desconhecidos. Então, vamos aqui um pouquinho a história da matemática, retomando aqui o que a gente já falou um pouco. Na antiguidade, a falta de símbolos para indicar números desconhecidos levou o ser humano a recorrer às palavras. Isso, porém, tornava o cálculo longo e complicado. Aristóteles, que é um matemático também da antiguidade, do ano 384 ao ano 322 a.C.,
e Euclides, do século III a.C., foram os filósofos gregos que deram os primeiros passos no emprego das letras e símbolos para indicar números e expressar a solução de um problema. Então, quer dizer, foram os filósofos gregos que iniciaram esse estudo, né, esse uso de letras e símbolos para representar algum problema matemático, alguma situação matemática. Entretanto, muito tempo se passou até as letras serem ampliamente usadas para indicar quantidades desconhecidas. Esse uso se deve principalmente ao alemão Michael Stifel, de 1486 a 1567, né? Isso já foi depois de Cristo. E aos italianos Girolamo Cardano, 1501 a 1576, e Raffaele Bombibelli. Bombibelli é o autor de uma obra da notável interesse intitulada Álgebra e publicada em 1572. Foi, porém, um advogado e matemático francês, François Viet, de 1540 a 1603, que introduziu o uso sistemático de letras para indicar os números desconhecidos e os símbolos das operações usadas até hoje. Nós usamos a cruzinha para representar o sinal de mais. Usamos o X ou o pontinho para representar a multiplicação. Usamos 2 tracinhos para representar a igualdade. Usamos um tracinho para representar a subtração. Quer dizer, todos esses símbolos, né, passaram a ser usados, né, a ser sistematizado por esse matemático François Viet, né, a partir de 1500. E as letras, elas são usadas para representar os valores desconhecidos. Nós geralmente usamos X, Y, Z, A, B, né, às vezes usamos letras para representar valores desconhecidos. Aqui algumas situações, vamos pensar e responder. Você já sabe que a área de um retângulo equivale ao produto do comprimento pela largura, né? Se eu quero calcular a área de um retângulo, basta eu medir a largura dele, o seu comprimento e multiplicar o valor do produto pela largura. Se a área for um quadrado, né, equivale ao quadrado, sim, e a área de um quadrado equivale ao quadrado da medida do lado do seu quadrado, né? E se a figura for um quadrado, né, não deixa de ser também comprimento por largura. Só que aqui a diferença do quadrado por retângulo é que no quadrado a largura e o comprimento são iguais, né? Tem a mesma medida. Como você faria para calcular a área de cada figura a seguir? Então, eu tenho aqui a letra A. A letra A é um quadrado de lado 3. Então, para calcular a área deste quadrado, eu vou multiplicar lado vezes lado, que vai ficar 3 ao quadrado. Se eu for multiplicar a calcular a área aqui da figura B, já é um retângulo, a largura está representada por A e o comprimento está representado por B. Então, para calcular essa área aqui, é A vezes B, né? E na figura C também é um retângulo, só que a largura está representada por 2x e o comprimento por y. Então, para calcular a área deste retângulo, eu vou multiplicar 2x vezes y, né? Então, vejam aqui que a largura e o comprimento estão sendo representados por letras. E aqui no item C, a largura e o comprimento também foram usados letras e números para representar o comprimento e a largura. Então, dessas expressões aí que a gente escreveu, para representar áreas das figuras, quais foram escritas usando apenas número? Foi a A, né? Nós usamos somente números para representar a área.
Qual foi delas que nós usamos letras e números? O item C, né? Que usamos aqui, ó, letras e números. E apenas letras foi o item A. Dando continuidade aqui, o exemplo 2, né, na situação 2, nós temos aqui, observe as expressões matemáticas a seguir. Na letra A, nós temos 3 mais 2 mais 5 vezes 4. Na letra B, nós temos x mais y mais z. Na letra C, nós temos 3x ao quadrado mais 2y mais 4. Na letra D, nós temos 5 menos 1 ao quadrado mais 18 dividido por 3 menos 43. Aí eu faço aqui uma pergunta, né? Qual a diferença você observa entre elas? Então, que diferença a gente observa entre essas expressões aí matemáticas? Existe aí uma diferença entre a B, a C e a D. Então, a gente observa aí que a letra A e a letra D foram usadas apenas números, ó, para representar essas situações aí. E a letra B e a letra C foram usadas letras e números, ó, né, para representar essas expressões aí matemáticas. Então, as expressões A e D apresentam somente números, e as expressões C e D apresentam letras e números. Então, existem algumas que podem ser representadas somente por números, outras somente por letras e outras por letras e números, né? O objetivo de representar números desconhecidos por meio de letras era indicar as operações matemáticas de forma mais simples e sintética, né? Foi o que Eduardo concluiu lá no início da aula, né? Que o fato de usar letras e números para representar valores desconhecidos é uma forma mais simples e resumida, né? Mais simples e sintética. Por exemplo, aqui, se eu quero representar o quadrado de um número, basta eu usar x ao quadrado. Então, esse x aqui pode ser qualquer número. Se for um 2, 2 ao quadrado vai dar 4. Se for um 3, 3 ao quadrado vai dar 9. Se for um 4, 4 ao quadrado vai dar 16. Então, esse x aqui, ele representa um valor desconhecido. Nessa outra situação aqui, ó, 4y. Então, 4y, esse y pode também, ele representa um valor desconhecido. Se o 4 for 1, se o y for 1, 4 vezes 1, 4. Se o y for 2, 4 vezes 2, 8. Se o y for 3, 4 vezes 3, 12, né? E assim vai. Já essa outra situação aqui, ó, C dividido por 2, né? C sobre 2. Representa aqui a metade de um número. Se o C for 4, 4 por 2 vai dar 2. Se o C for 6, 6 dividido por 2 vai dar 3. Então, a letrinha está representando um valor desconhecido. Então, da mesma forma, se A e B representam dois números reais quaisquer, temos que A mais B ou B mais A representa a soma desses números. Se eu tiver A menos B, né, se esse A e esse B representam números quaisquer, então A menos B representa a diferença entre esses números. Se eu tiver A vezes B, né, A pontinho B ou B pontinho A, representa o produto desses dois números, né, a multiplicação desses dois números. E se eu tiver A, dois pontinhos B, né, representa A dividido por B, onde B tem que ser um número diferente de zero. Por quê? Porque não existe divisão por zero, né? Se B for zero, não vai existir a divisão aqui de A por B.
continuando aqui, ó. Na geometria, se representa a medida do lado de um quadrado qualquer, temos que... Então, se eu estou representando por a medida de um lado de um quadrado, se eu escrever 4 vezes A ou 4A, indica o perímetro, né, que é a soma dos lados. E se eu representar A ao quadrado, vai indicar a área deste quadrado, né? Então, esse A aqui, ele pode variar, né? É um valor desconhecido. Então, estou representando por A aqui a medida do lado do quadrado. Se eu multiplicar esse lado por 4, representa o perímetro. Se eu fizer o quadrado desse número, vai representar A. Então, vai ter aí um exercício, uma atividade, na página 99, que vai ficar para casa. Tá bom? Dando continuidade aqui ao nosso estudo, vamos ver aqui, né, em algumas situações em que a gente pode representar por expressões algébricas ou literais, né? Sabemos que é possível usar as letras do alfabeto como A, B, C, M, N, W, X, Y e qualquer outra letra, né, para representar números reais, né, valores desconhecidos. Vamos aqui a algumas situações. Então, eu tenho aí, qual é a expressão que representa o perímetro da piscina retangular demonstrada a seguir? Então, tá aqui a piscina. Então, ele diz assim, o comprimento da piscina é expresso pelo número X. Então, tá aqui, ó, comprimento da piscina. A largura da piscina é expressa pelo número Y. Então, tá aqui, o número Y. O perímetro da piscina é igual a 2 vezes o comprimento, né? 2 vezes o comprimento, porque são iguais, mais 2 vezes a largura, né? Mais 2 vezes a largura. Então, a expressão que representa o perímetro da piscina retangular é... Então, ele está dizendo que a piscina é o perímetro da piscina, que vai ser a soma dos lados aqui, ó. Né? Perímetro é a soma dos lados. Então, vai ser 2 vezes a largura, que vai ser 2 vezes X, mais 2 vezes o comprimento, né? Que vai ser 2 vezes Y. Ou simplesmente 2x mais 2y. Certo? Então, eu representei aqui o perímetro da piscina usando apenas símbolos, né, matemáticos. Aí, o valor do perímetro vai variar de acordo com o valor de x e o valor de y. Vamos aqui a outra situação. Qual é a expressão que representa a área total do terreno da figura? Então, eu tenho aqui, né, uma figura. São dois polígonos, né? Um é um retângulo e o outro é um quadrado. Então, a área total vai ser a soma da figura 1, que eu posso dizer que é o retângulo, mais a soma da figura 2, que é o quadrado. Como a parte 1 é um retângulo, né? A sua área pode ser expressa por A, né? Que é a largura aqui, e por B o comprimento. Então, a área vai ser A vezes B, né? Então, AB. Já a figura 2, que é um quadrado, eu posso representar o seu lado por C. Já um quadrado tem os lados iguais. Então, a área vai ser C ao quadrado. Então, a área da região aqui vai ser a soma da área do retângulo mais a área do quadrado, que é a área total, que vai ser AB mais C ao quadrado. Então, usamos novamente uma expressão matemática, usando símbolos e letras, né, números, para representar uma situação. Vamos aqui um outro exemplo. Para fazer um carreto, Geraldo cobra uma taxa fixa de R$40. Ah, o que é carreto?
carreto é alugar um caminhão para fazer uma mudança, levar algumas coisas para algum lugar, né? Só o simples fato de você alugar o caminhão, você já paga R$40, mais R$1,50 por quilômetro rodado. Então, se você rodar 10 quilômetros, além dos 40, você ainda vai pagar R$1,50 por cada quilômetro rodado. Aí ele quer que a gente represente essa expressão, né, usando, né, essa situação usando a expressão matemática. Ele diz, qual é a expressão que representa o valor que ele cobra para fazer um carreto num percurso de ida e volta de X quilômetros? Esse X quilômetros, né, está representando um valor desconhecido, né, um valor que eu não sei quantos quilômetros eu vou andar. Vamos supor que seja 10, 15, 20, mas aí ele quer uma expressão que represente essa situação. Então, como cada quilômetro rodado custa R$1,50, então para X quilômetros o custo é de R$1,50 reais. Logo, o preço P do carreto é dado por P, que é o preço, vai ser igual a 40, que é o valor fixo, mais R$1,50x, onde X representa os quilômetros rodados. Concluir, né, nessas três situações que nós apresentamos, né, escrevemos expressões matemáticas nas quais aparecem números e letras, ou somente letras, né? Essas expressões matemáticas são chamadas de algébricas ou literais, né? Representadas, quando for usadas apenas números, gente, é chamada de expressões numéricas. Mas quando existem letras, a gente chama de expressões algébricas ou literais. A palavra literal vem do latim, que significa letra. A palavra algébrica vem do árabe, que representa uma regra para transformar uma igualdade em outra equivalente. Uma expressão matemática que apresenta números e letras, ou somente letras, é denominada expressão algébricas ou literal. As letras que normalmente representam números são chamadas de variáveis. Então, como eu falei, né, as expressões que apresentam letras e números são chamadas de expressões algébricas. As que apresentam somente números são chamadas de expressões numéricas. E as letras das expressões algébricas, elas são chamadas de variáveis. No caso aqui, nós temos alguns exemplos de expressões algébricas ou literais, né? Pode ser chamadas de literais também. 2x mais 2y, porque tem letras. AB mais C ao quadrado, porque tem letras. E 40 mais 1,50x, né? Porque também a única letrinha aqui, x, mas ela é chamada de expressões algébricas, porque tem letras. E, concluindo aqui, né, quando a expressão algébrica não contém variável ou variáveis do denominador, ela é chamada de algébrica inteira. Né, quando ela não tem letras, né, variáveis do denominador. Então, essas aqui são variáveis inteiras, já essas aqui são expressões algébricas fracionárias, porque tem letras no denominador. Lembrando que o valor dessas letras não pode ser zero, não pode se anular. E quando a expressão algébrica contém variável ou variáveis no interior de um radical, ela é chamada de expressão algébrica racional, irracional. Por exemplo, raiz quadrada de AB é uma expressão algébrica irracional. Né? A sobre 2 raiz quadrada de x é uma expressão algébrica irracional. E x ao quadrado mais y ao quadrado está dentro do radical, então ela é também uma expressão algébrica irracional. Então, mais uma atividade aí da página 102.
Então a gente conclui aqui, né, esse vídeo onde a gente explica, né, o uso de letras para representar valores desconhecidos.